Graça e paz a todos, uma saudação de paz a todos os ouvintes, seguidores aí do nosso canal, Rascunhos da IBD. E nesse próximo domingo estaremos estudando, aprendendo sobre a degeneração do sacerdote. E todo esse conteúdo da aula desse domingo vai pautar na degradação do sacerdócio de Eli por meio dos seus filhos, Ofni e Finéias. E nós vamos ver tudo que é possível de negativo o ser humano passar devido ao pecado, quando ele não peca propriamente dito, mas ele concorda, entendeu? Independente do homem ou da posição que ocupa. E no caso de Eli, por exemplo, que era sacerdote, então nós vamos encontrar problemas sobejos dentro da visão que eles estavam tendo, ou no caso Eli, a omissão, não seria visão, seria a omissão que ele estava tendo por não disciplinar os seus filhos, não é? E não é que ele fazia um péssimo trabalho, ele fazia um bom trabalho. Nós vamos encontrar vários feitos, inclusive ele foi quem cuidou de Samuel, nós já sabemos isso de lições anteriores, não é? E, enfim, Samuel crescia, aprendeu e cresceu aos pés de Eli, o sacerdote de Israel. Então, no primeiro momento, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical vai nos falar dessa personagem, sem autoridade, que os seus filhos faziam o que queriam e ele não se importava, haja vista que o que dá a transparecer é que ele estava conivente, e na verdade é o que fica para todos os estudantes e mestre da nossa lição, não é? Então vamos começar, irmãos, sobre essa questão. Quem era Eli? Quem foi o Eli? Antes disso, nós vamos trabalhar a questão da etimologia da palavra degeneração, ok? O que é degenerar? É sair do estado puro, do estado superior, para o estado inferior, para o estado de decadência, não é? No caso de Eli, propriamente dito, ele vinha fazendo um bom trabalho e quando ficou velho, a Bíblia diz que ele tinha 98 anos, não é? Quando morreu. Então ele ficou por 40 longos anos, não é? Deixa uma margem de pensamento que 20 desses 40 anos ele era juiz e 20 dos demais 40 sacerdote. Porque no tempo que vai falar de Sansão também, que Sansão foi juiz em Israel e o sacerdote era Eli. Então nós vamos encontrar essa nuances que não traz contradição, pelo contrário, vai aclarar tudo o que temos para oferecer e aprender dentro da perspectiva bíblica teológica da nossa lição, não é? Então, quem era Eli? Né? Quando vamos passar para a questão da degeneração, nós vamos encontrar, conforme eu já disse, o dicionário da língua portuguesa vai nos apontar
que degenerar é baixar o nível, baixar a qualidade, deixar de desenvolver, perder qualidade, né? Então, nós vamos perder os movimentos positivos e etc, etc. Então vamos lá. Quem foi Eli? Vamos para a etimologia da palavra, e logo mais nós estaremos já indo para os pontos cruciais da nossa lição, que vai falar, propriamente dito, como eu já disse, dos filhos de Eli, as degradações e as inconsequências, as irresponsabilidades que eles tinham com a obra de Deus, com o sacerdócio do seu pai. Vale aqui uma frase interessante: uma família não agrada a Deus apenas pela tradição. Uma família não agrada a Deus apenas pela tradição. Como Eli estavam ocupando o posto de juiz e sacerdote já há muito tempo, pelo que vemos, deixa claro que os filhos não estavam nem aí. E eles estavam no tabernáculo, querendo servir, mas para fazer as coisas do jeito deles. Diz a Bíblia que eles, quando o povo ia sacrificar os homens, ele pegava os tridentes, um garfo de três dentes, para pegar a carne, aquilo que eles achavam plausível, antes que fosse sacrificado. Então eles violavam o sacrifício. Essa é a palavra correta. Eles violavam o sacrifício. Então, etimologicamente, a palavra Eli, no hebraico, quer dizer elevado. Meu Deus, alto cume. Eli foi sacerdote em Siló. Inclusive, eu vou gravar nesse canal, posteriormente eu vou gravar um vídeo sobre as tradições de Siló. Estava estudando o assunto e achei primoroso, muito bom, para o nosso aprendizado. Mas futuramente eu colocarei o vídeo, tá? Muito bem. Então ele foi juiz em Israel por 40 anos, conforme 1 Samuel capítulo 4, verso 18. Ele era descendente de Arão, da linhagem de Itamar, o filho mais novo de Arão, a linhagem sacerdotal. Levítico capítulo 10, versículo de número 1, versículo 2 e versículo 12. Levítico 10, versículo 1, versículo 2 e versículo 12. Então, Abiatar pertencia à descendência de Eli. 1 Reis capítulo 2, versículo 27. Abiatar teve um filho e se chamou ele Meleque. Então, a linhagem sacerdotal passava através de Eleazar, irmão de Itamar, mas por razões que desconhecemos, não fica muito claro, a linhagem foi transferida para Itamar. Porém, os problemas que causou com os filhos de Eli, a linhagem retornou para Eleazar. Nós vamos encontrar isso em 1 Crônicas, capítulo 24, verso 1, 1 Crônica 24, verso 3 e 6, e 1 Crônica, capítulo 6, versículo 4 a versículo 6. Também no livro Antiguidade Judaica, de Flávio Joséfo, no livro 5, nós vamos encontrar bases contextuais, históricas, para afirmar isso aqui, que a linhagem retornou para Eleazar, o irmão mais velho, filho mais velho de Arão, e assim sucessivamente. Então, ele foi juiz, passou aí a ser juiz após a morte de Sansão, e ele atuou como juiz civil e juiz religioso. Então, Eli era um homem que tinha muita importância, era um homem de muita envergadura, a população naqueles dias lhe credibilizava bastante, dava-lhe muita honra. Então, ele tinha ali uma visibilidade muito grande. Juízes capítulo 16, versículo 31. Então, o falecimento de Eli, diz a Bíblia no capítulo 4, versículo 15 de 1 Samuel, que ele tinha 98 anos,
E vamos observar se ele tinha 98 anos, então quando ele começou a reinar, quando começou os ofícios sacerdotais e de juiz em Israel, ele tinha 58 anos, né? Então, visto que ele morreu com 98 anos. Então, os filhos dele chamavam, como eu já disse no início, todos sabem de qual é salteado, que era Ofni e Finéias. Eles não temiam Deus, eles violavam o sacrifício, o povo ia oferecer, conforme eu disse, eles faziam parte da tradição silonita, né? Então, na verdade, não era que os selonitas faziam isso, mas o povo estavam já revoltados, já zangados com ele, porque ele violava o sacrifício que os irmãos subiam a Siló, o povo subia a Siló para oferecer, né? E o seu pai era o sacerdote silonita, logo eles achavam que era dono da cocada preta. Nos dias atuais não é diferente. Podemos ver isso. Estamos vendo a olho nu coisas acontecendo dessa natureza. Né? Então, eles não respeitavam os homens que ofereciam sacrifício e tal. Então, enquanto isso, ele ia criando o menino Samuel. Samuel crescia, se desenvolvia ali. E o texto vai dizer, é muito claro, quando diz no capítulo 3, versículo de número 11 a 14, e também vai nos confirmar que Deus chamou o menino Samuel para proferir a condenação da casa de Eli, né, e seria retirado aí o seu ofício sacerdotal. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 a 14 e 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 a 36. Né? Quando o exército de Israel requeriu a presença da arca, na verdade eles queriam usar a arca como talismã, né? Então, para assegurar o sucesso, como que fosse um ponto, um talismã, um objeto de que pudesse ali, se a arca tivesse ali, eles iam conseguir sucesso. Não adianta ter arca e não ter obediência. Tem que ter responsabilidade, tem que ter coerência com o serviço sacerdotal, tem que ter prioridade, priorizar o respeito e a honra ao serviço sacerdotal. Se porventura o homem vier a pecar, vier a vacilar, ele deve, a quem ele deve pedir, não a Deus, a alguém que ele ofendeu, pedir perdão, não é? Ter humildade e humildade para que faça isso, porque se não for assim, criar comichão nos ouvidos, não ouvir conselhos e não procurar confessar as suas miserabilidades, a decadência é certa, né? E a Bíblia diz que quando eles pegaram a arca, tentando fazer essa negociação, os filhos de Eli eles foram para a batalha com a arca, levaram a arca para o campo de batalha e lá eles foram mortos, né? Eli, sabendo disso, ele estava sentado, já dizia um estudioso que ele era o sacerdote da cadeira, só coordenava a cadeira, que foi tanto que quando ele morreu ele estava sentado na cadeira e na porta e ele acabou caindo para trás e quebrou o pescoço, né? Então, o exemplo de Eli nos leva a pensar aí que todo pai tem que ter responsabilidades espirituais com os seus filhos e tem que dar exemplo para os seus filhos, né? Então, conforme eu disse aí, logo cedo, logo no início do vídeo, uma família não agrada a Deus apenas pela tradição, né? Os filhos de Eli, que cresceram num templo, no meio das atividades do santuário, conheciam cada detalhe, sabiam o futuro que estaria assumindo o trono na função de seu pai, mas eles não fizeram por bem, Deus não deu permissão que isso acontecesse. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. E ninguém zomba de Deus e vive para debochar depois. Não é? Ninguém zomba do sagrado, das coisas sacrossantas e vive para zombar depois. Esquece isso. Não vai, nunca. Deus não permite, né? Só que um dia eu estava indo para a escola dominical e tinha um moço numa banca de revista, ele não está mais lá, e ele me disse que Deus era assassino.
e disse que já tinha perguntado para padres, para pessoas que eram ligadas à religião da família dele, e ele não tinha tido resposta. Eu perguntei para ele: essas pessoas que Deus matou, você já observou por que elas morreram? Quais as atitudes antes de acontecer essas tragédias com ela? Muito bem, é que o homem tem essa tendência, né? Existe três fatores que o homem tem que levar em conta. Existe a mão de Deus abençoando, existe o diabo, nosso adversário, que não quer ver ninguém bem, certo? E existe a responsabilidade humana. Às vezes, quando as coisas estão indo bem, você diz que é Deus que está abençoando. Quando você não planejou certo, deu tudo errado, você diz que é o diabo. E nunca você tem culpa. Atente para isso, né? Deus tem conosco, ser humano, nós temos responsabilidade para com Deus. Nós devemos satisfação. E nós que somos cristãos, inclusive, precisamos dar satisfação ao Deus que servimos e tudo aquilo que é pertinente à sua obra. Ok? Tudo aquilo que é pertinente à sua obra. Então eles eram ímpios, eles foram reprovados, né? E assim sucessivamente. Então eles não tinham condições nenhuma para estar na frente dos trabalhos, né? Então é bom investir tempo na formação espiritual dos seus filhos, ok? Os filhos devem ser ensinados sentado na casa do Senhor, sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, no levantar, né? Infelizmente hoje quem ensina os filhos é o celular, o smartphone, ou a babá eletrônica, a TV, ou o videogame, ou Free Fire, ou Call of Duty e coisas assim. Tenha cuidado com a espiritualidade do seu filho, senão o fim não é bom, não vai lhe ajudar no futuro. Entendeu? Ofni e Finéias, pelo que eu vejo, pelo que a Bíblia nos aponta, eles foi criado a lá vão ter. Assim como Deus criou batata jogado lá, né? E observe que eles não assumiram nada que tinham direito porque Deus não permitiu, porque Deus não aceita profanação. Profanou das coisas de Deus, vai ter dificuldade, não é? Então, ele, apesar de ele ter feito um bom trabalho, ter cuidado de Samuel, ter ensinado Samuel, Samuel aprendeu a lição. Samuel foi entregue no templo por Ana e ele seguiu certinho toda a prescrição que foi lhe concedida, né? Então, o Eli, ele se acostumou com a vida, se acomodou com a vida dupla, né? O sacerdote e passando a mão pela cabeça dos filhos. Tenha cuidado com isso, né? Tenha cuidado, entendeu? E aqui na nossa lição tem o que discernir a degradação dos filhos de Eli, pontuar a sentença de Deus e mostrar as consequências do pecado. Então já fizemos a primeira parte e adentramos também na segunda, né? Então não se pai, obreiros, pastores, sacerdotes da casa de Deus. Não se acomode com vida dupla. Precisa ver como é que está os seus filhos e possivelmente seu sucessor, né? Então precisamos cuidar disso. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, né? Degeneração sacerdotal de Eli, eu disse que a degeneração é a perda e destruição de características originais, né? Então, segundo o nosso dicionário, a degeneração ela também aponta que é uma alteração do que estava bom para o pior. É a ação de decair, é decaimento, é a ação de efeito de degenerar. Entendeu? Isso é que diz a etimologia da palavra degeneração. Ela vem do latim que é degenerations. Então, está aí o significado da palavra. Então, no capítulo 3, capítulo 2, versículo de número 12, vai dizer, capítulo 3, versículo 12, vai dizer: os filhos de Eli eram homens ímpios e não temiam o Senhor, né? Não apenas descuidando, ele nem descuidado e nem só religioso, mas homens soltos, né, com suas ações cruéis, escandalosos,
A Bíblia diz que aquelas mulheres que serviam no templo, eles pegavam, tinham sexo com essas mulheres, totalmente jogado a, ao léu, enfim, era um negócio terrível, né? Então, a CPAD publicou um livro um tempo atrás, um material muito bom que eu recomendo aqui, né? E vale a pena salientar que a CPAD não me deu nada, não me ofereceu nada para indicar o livro, mas é um material bom. Esse livro é muito bom. A família no Antigo Testamento, né? O pastor, o escritor Esdra Costa Bento, material muito bom e vai também embasar, se você for falar de família, principalmente nesse contexto, você vai ver a família no Antigo Testamento. O material eu indico, ok? Muito bem. Isso aqui depois eu guardo. Então, os filhos de Eli, eles eram profissionalmente engajados em deveres sagrados. Profissional com o sagrado não vai dar certo. Sagrado é feito voluntário. Deus chama e você voluntaria-se para fazer a obra de Deus. E Ele capacita naquilo que Ele deseja, que Ele almeja, porque você é moldado exatamente por Ele, né? Eles não eram apenas estranhos ao poder da religião, né? Mas eles tinham aí livrado as suas restrições. Ele se livrava de todas as obrigações que tinham para fazer o mal com respeito ao sacerdote. No versículo 13, diz o texto: E o costume dos sacerdotes com o povo era quando alguém oferecia sacrifício e vinha criado o sacerdote enquanto a carne estava a cozer, trazendo a mão no garfo de 3 dentes. Entendeu? Então eles deturpavam, violavam o sacrifício, o texto está dizendo aqui. Ok? Então os deveres do sacerdote para com o povo, veja bem, quando as pessoas desejavam apresentar o sacrifício de oferta e paz para o altar, a oferta foi trazida e em primeira instância ao sacerdote, e como a parte do Senhor foi queimada, as partes apropriadas respectivamente aos sacerdotes, e as ofertas e os ofertantes deveriam estar encharado para os seus filhos, mas os filhos de Eli, insatisfeito com o perfeito, com o que era sóbrio, com o que era lícito, né? Eles levantavam o peito e queriam os privilegiados para designar-se para ele, né? Para que a lei, veja o que diz Êxodo capítulo 29, versículo 27, Levítico 7, versículo número 31 a 32. Não só reivindicaram parte das ofertas do ofertante, mas vorazmente eles aprenderam, eu pegava e aprendia o material para usar nas suas cerimônias e, enfim, nas suas encenações. Não é? Levítico vai apontar como era que tinha que ser feito, né? Vai dar regular, até porque Levítico é o livro do culto, é o livro da ordem do culto, onde aportava como tinha que ser o sacrifício. Além disso, eles cometeram injustiça adicional ao pegar com garfos as porções, que, como disse no versículo acima, que preferiram aí andar aí, homens que não eram impiedosos, eles não tinham nenhuma vontade de servir e não servia ao Senhor, né? Então eram terrível, né? No versículo 18 nós vamos ver que Deus começa a já escolher, tirar ele do páreo e já escolher a Samuel, né? E o jovem Samuel ministrava na casa do Senhor vestido de um éfode de linho. O que é éfode? Éfode é uma vestimenta, tipo um manto, colocava à sua frente, ao peito, né? Mas que era para o sumo sacerdote de Israel, né? Com um antigo vestuário exterior, um estilo de uma túnica, um avental que só colocava na frente. Então isso era o éfode, né? E Samuel, contudo, ainda menino, ele ministrava no templo. Esse era o aviso dos primeiros cultos nos atos exteriores do tabernáculo, foi feito para pavimentar o caminho notável do profeta, para notável profecia a respeito da família do sacerdote ali. Então ele estava em situação difícil, né? Então, conforme eu disse,
Eli abençoou Elcana e sua mulher, versículo de número 20, né? E de sua descendência, toda a sua descendência dessa mulher, por causa da petição que ela fez ao Senhor. Então, ele não era um cara, uma pessoa ruim, mas ele foi conivente com os erros dos filhos, isso aí todo mundo já sabe de forma cabal, né? Ele abençoou Cana, essa bênção era como aquela que se havia um pronunciado anteriormente. Ele tinha em virtude da profecia, né? Em virtude da profecia, que em pouco tempo apareceu o aumento da família de Ana. Aí você vai encontrar que Ana teve mais filhos. Não só teve mais 3 filhos e 2 filhas. Alguns escritores apontam que foi 7. Eu até agora só consegui achar 6. Né? Eu já li materiais que o camarada afirma que foi 7. Eu só consegui achar 6. Não consegui achar o sétimo, não. Então são conjecturas de estudiosos. Ultimamente tenho estudado bastante o Antigo Testamento e, e tem me ajudado bastante a elucidação de algumas coisas que eu pensava que era e não é. O texto já aponta diferente. Né? Então, e o Senhor visitou Ana, ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Versículo 21 do capítulo 3. Capítulo 2, versículo 21. Entendeu? Então, ela deu à luz e teve 3 filhos e 2 filhas. Samuel já tinha vindo, então com Samuel 6. Né? E Eli, porém, era muito velho e ouvindo tudo que os filhos faziam em todo Israel, como se deitavam com as mulheres e que se provia da porta do tabernáculo do testemunho. As mulheres vinham e eles se aproveitavam dela. Então as mulheres que serviam na entrada do templo, era ela esta era uma instituição de mulheres santas, né, da ordem que era chamada da ordem estritamente ascética, que havia aí abundados cuidados, né, e dedicava ao Senhor uma instituição que continuou no tempo de Cristo. Você vai ver em Lucas capítulo 2, versículo 37. E Eli era, em geral, um bom homem, mas carente de treinamento moral, né? Carente do treinamento moral e religioso de sua família. Ele errou ao lado da indulgência parental, embora ele os respondesse. Né? Você vai ver em Deuteronômio capítulo número 21, versículo 18. Né? Ainda assim, o medo ou a indolência, ele escolheu de impor-lhe as restrições e sujeitá-las, né, à disciplina. Então ele não impôs, tinha que colocar disciplina naqueles moços. Né, e exigiam-se suas grossas delinquências e etc. Os irmãos sabem que a mulher de Finéias, por exemplo, ela, quando ele morreu, ela estava grávida e quando o menino nasceu, colocou o nome de Icabode, ou seja, foi-se a glória. Então Israel já era. Né? E por causa dessa inconsequência, levar a arca, roubar a arca, foi um negócio terrível. Né? Foi em consequência do pecado de Eli. Então tem cuidado com o pecado não se brinca. Se pecou, confesse e deixe. Não se brinca com o pecado. Ok? Não seja conivente, você, meu amigo de ministério, líder, líder de grupo ou qualquer, não seja conivente com o pecado de ninguém. Cuidado com as panelas. Né? As panelinhas aí, elas contêm mortes. Né? Depois, no capítulo 27, vem uma profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus. Essa profecia, esse profeta é anônimo. Eu falei no vídeo passado, né, na lição passada. Esse profeta é anônimo. Ele veio e falou duramente, né, e diz assim: assim diz o Senhor, acaso não me manifestei à casa do teu pai, quando estava no Egito, na casa de Faraó, e pegou pesado. Tanta importância sempre tem sido aí o Oriente ligado à velhice, que seria uma grande calamidade. Ele não ficou vivo para ver a calamidade, mas começou com a morte do filho. Quando os filhos começaram a vir a calamidade, seus filhos também pereceram. 1 Samuel, capítulo 4, verso 11, capítulo 14, verso 13, capítulo 22, versículo
de número 18 a 23, e 1 Reis capítulo 2, versículo 27. Né? Então, todo o conteúdo dessa desgraçança e essa imoralidade que acontecia naqueles dias nos rituais silonitas, a causa era os filhos de Eli. E Eli conivente, fechava os olhos e assim vai. Lembre-se, Deus não trabalha com tradição familiar. Deus trabalha com a sua santidade augusta, certo? Então, sede santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de ver. Né? Então, nós podemos observar que todo o conteúdo, Samuel capítulo 2, aí depois vem Samuel capítulo 3, aí parece Deus, o Senhor aparece a Samuel numa visão. Né? Os irmãos sabem como foi, e ele foi, Deus escolheu a Samuel. Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo guarde a cada um de vocês, tenha um bom final de semana e até a próxima aula, em nome de Jesus. Laila Tov.